Pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Colab Trends, o seu programa de entrevistas inspiradoras sobre tecnologia, transformação digital, sustentabilidade, startups. Hoje a gente vai ter um papo muito especial com o Pedro Cadina. O Pedro Cadina, ele é fundador da Via News, que é hoje uma agência associada, agência de comunicação associada à britânica Hotwire. Bom, Pedro é um dos mais respeitados e mais premiados profissionais da comunicação do nosso país, né? Ele é dono de um currículo espetacular, com mais de 40 anos de experiência em comunicação e jornalismo. Bom, o Cadina esteve à frente de vários empreendimentos no setor da comunicação, além de desenvolver e implantar planos estratégicos de comunicação para marcas de destaque em toda a América Latina. Algumas delas, por exemplo, o Zoom, o Arab Bank Corporation, que é o Banco ABC aqui no Brasil, Higiênico, Vitex, Vodafone, McAfee, Dow, Rakuten, FireEye, então é uma coleção. Bom, ele é diretor de Relações Internacionais da Abracom, que é a Associação Brasileira de Agência de Comunicação, membro do Conselho Global da Global Alliance PR América Latina, e é graduado, lá na origem, graduado em jornalismo na PUC e pós-graduado em criação literária e também em gestão da comunicação pela ECA, né? Da formação de escritores é pelo Instituto Veracruz. Bom, e atuou também como professor e jornalista. Pedro, que honra tê-lo aqui conosco, hein, cara? Obrigado, Cláudio. É um prazer estar aqui com você e poder conversar sobre comunicação, inovação, transformação digital, esse tema que nós gostamos tanto, que vivemos no dia a dia, que nos motiva, e coisas maravilhosas acontecendo no mercado nesse momento, durante pandemia, pós-pandemia, antes da pandemia, né? E a iniciativa é ótima, e parabéns pela iniciativa, pelo programa que você está desenvolvendo de inovação e de colaboração no Alfa. Muito obrigado. Pedro, olha só, não são muitas agências que têm quase que uma expertise, quase não, vocês têm uma expertise de atender empresas de tecnologia, né? Então, inovação, tecnologia está na veia da agência. Vamos começar pela Via News. Conta um pouco para a gente da agência, como é que ela está hoje, qual é o perfil, a sua associação com a Hotwire. Bom, enfim, tem papo à vontade aí. Um prazer. Eu iniciei minha carreira jornalística escrevendo sobre tecnologia, né? E isso foi uma coisa muito boa na minha vida, não só porque consegui construir essa agência que tem 36 anos, mas porque foi uma iniciativa que me abriu espaço no mercado de comunicação e no mercado de tecnologia. A Via News tem hoje 36 anos, como eu já disse, né? E termina 2021 com 3 prêmios dos mais importantes do setor. Ela recebeu 2 Sabre Awards Latinoamérica, que é um prêmio concedido pelo Provoke, que é um dos mais importantes sites de comunicação no mundo, e eles têm um prêmio para a América Latina. Eles nos premiaram com o melhor case de marketing B2B e o melhor case de tecnologia. Nós fomos também eleitas a agência de destaque de 2021 para o prêmio Jatobá, que é hoje, no meu entender, o principal prêmio de comunicação no Brasil. E nesse prêmio nós competimos com grandes agências, quer dizer, nós somos pequenininhos frente às grandes agências, mas nós fomos a agência de destaque de 2021. E fomos também a agência finalista, estivemos entre os finalistas de agências do ano no Brasil em 2021, pelo Sabre Awards também. E aí, novamente, tínhamos nós, de média agência, pequena agência, competindo com 3 outros grandes aí no Brasil, né? Então, isso é resultado do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Nós redirecionamos, repaginamos a agência nos últimos 5 anos e tivemos aí em 2020 e 2021, agora estamos fechando 2021, 2 anos seguidos de crescimento na casa dos 40%, 42% em reais. E crescemos em dólares 40%. Isso tem muito a ver com a nossa parceria com a Hotwire também. A Hotwire é uma agência global focada em tecnologia, né? E isso trouxe para nós tecnologia, trouxe para nós conhecimento, trouxe para nós inovação, para que nós pudéssemos trilhar esse caminho, né?
Então, em linhas gerais, foi isso. Mas o grande salto mesmo foi há 5 anos, quando nós iniciamos um projeto de remodelar e repensar a agência olhando para a inovação. Muito legal. Pedro, eu vou pegar um tema que eu acho que é muito importante, porque para o nosso ouvinte, eu acredito que nem todo mundo sabe, assim, digamos, as especialidades de publicidade e relações públicas, embora todo mundo tenha ouvido falar nisso, né? Sim. E nós que somos profissionais sabemos que tradicionalmente sempre foram muito distintos, etc. Né? Mas no meio disso, entre essas duas coisas, tem uma coisa só, que são os clientes, as organizações, as marcas. Então tem uma visão de publicidade, uma visão de relações públicas. Sabe, eu acho que esse comentário do que eu tenho assistido de convergência de profissionais como você, que vieram do jornalismo e das relações públicas, digamos, tradicional, essas coisas convergiram completamente, não apenas por questões da tecnologia, enfim, adivinho. Então, lhe ouvir seria um luxo para mim e para os nossos Sim. ouvintes. Obrigado, Cláudio. Olha, o mais famoso prêmio da área de comunicação é o Cannes, né? Que acontece todo ano e são apresentadas coisas maravilhosas. E de uns anos para cá, nossos amigos da área de relações públicas, que o Cannes tem um prêmio de relações públicas, né? Começaram a dizer, puxa vida, em tom de reclamação mesmo, né? Agências de publicidade ganhando prêmios de relações públicas, né? E eu disse, eu digo, né? Olha, isso é um equívoco da nossa parte, achar que essas coisas são tão estanques como há 20 anos atrás. Se você pensar um pouquinho no que acontecia há 20 anos atrás, relações públicas era a atividade que te dava espaço gratuito na mídia, vendia, entre aspas, produtos e serviços, fazia o institucional e fazia um serviço de contenção, o famoso attaché de presse que apareceu na França, que era basicamente para evitar que os políticos fossem atacados por repórteres, atacados não, né? Perguntados por repórteres e jornalistas. Então, isso era a relações públicas que nós conhecíamos até 20 anos atrás. Por um outro lado, você tinha nessa mesma época a publicidade fazendo marketing, fazendo venda de produtos e serviços, né? E sendo um intermediário entre o veículo, a agência sendo um intermediário entre o veículo e o anunciante, né? Hoje, isso está completamente mudado, né? Você tinha anteriormente uma comunicação unidirecional, né? Onde o anunciante falava por meio do veículo, que era a mídia, mediava, né, essa comunicação, e o público aceitava, consumia, recebia essa informação. Hoje, para começar, essa conversa é multidirecional, né? E aí, tem um norte-americano, o Fred Cook, que é o Charmander Golin, ele está na agência há 30 anos, e ele é diretor do Centro de RP e Comunicação da Universidade do Sul da Califórnia. Ele esteve conosco aqui num evento da Abracom, e o que me agrada no pensamento do Fred Cook é que ele tem um pé na indústria, quer dizer, ele conhece a agência, ele conhece o que ele está pesquisando, e ele tem um pé da academia. E ele é muito prático, e eu acho que algumas coisas que ele mostra para a gente na pesquisa dele podem indicar para a gente o futuro dessa atividade que eu chamo uma atividade de comunicação. Essa atividade de publicidade e relações públicas, elas são especificidades técnicas que podem sobreviver aqui ou ali, mas você não pode ter mais esse olhar não funciona mais. Então, o que o Fred nos diz? Que a pesquisa dele mostrou que 90% dos que responderam, dos que participaram da pesquisa, disseram que relações públicas e marketing vão estar mais e mais integrados daqui a 5 anos. E olha que coisa interessante. Não haverá mais, para 50%, não haverá mais distinção entre o que é mídia paga, mídia espontânea, mídia compartilhada ou mídia própria, mídia produzida pela marca, né? Então, não tem essa importância, não existe mais. Daqui 50% concordam que daqui a 5 anos não haverá mais distinção entre o que é um tipo de mídia ou outro, né? 62% dizem que não se importarão se a mídia que eles consomem, se a informação que eles consomem vem por meio de mídia paga, por meio de mídia espontânea, por meio de compartilhamento ou por meio de uma produção própria da marca, né? Então, isso muda
radicalmente a forma como os consumidores se relacionam com a comunicação, né? Uma outra observação interessante, só para a gente concluir e ir para o passo seguinte, para a análise dessa informação, é que a inteligência artificial deve ser a produtora de 30% a 42% das notícias, né? Então, isso nas áreas de esportes, finanças, negócios e políticas. Só lembrando que as primeiras experiências com jornalismo em inteligência artificial em esportes aconteceram nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Então, e os profissionais de comunicação, 46% deles conhecem alguma coisa de inteligência artificial e 40% não conhecem nada, né? Então, essa é uma grande oportunidade e uma forma de como você pensa inovação. Eu acho que isso muda completamente a característica do profissional, não o Cláudio. Que loucura, hein? Quer dizer, primeiro, quer dizer, você nos ensina isso, né? Quer dizer, o personagem, o ser humano, o cidadão comum, o indivíduo comum, ele é incapaz de distinguir exatamente se a fonte é paga, se não é paga. Quer dizer, nós estamos imersos no meio de comunicação. O nosso aquário é comunicação e informação. Não só ele incapaz, como ele já não se importa mais com isso. Não se importa mais. Isso acho que é outro aspecto. E o outro aspecto que você está me trazendo, assim, repassando para os nossos espectadores, que tem, digamos, automação na produção da informação, né? Quer dizer, sei lá, eu vou inventar aqui um exemplo. Cotação da Bolsa de Valores, os índices da Bolsa de Valores, isso pode ser escrito por um robô facilmente, né? Com uma composição infinita de frases, e coisa impressionante, né, Pedro? É uma mudança fantástica. Pedro, agora eu vou chamar uma coisa para o centro, que eu tenho certeza que você é muito experiente. E como é que fica o cliente nisso, né? Quer dizer, você atende a empresa. Você atende a empresa, todo esse maquinário, todo esse universo novo, tecnológico, informacional, midiático, revolucionário. E o cliente lá no centro, né? Eu vou pedir que você comece essa resposta rapidamente, vou interromper daqui a pouquinho para a gente fazer um intervalo. Mas fala um pouco já para a gente, dá um aperitivo. Pois é, o cliente, ele também está perdido entre aspas, aí, mas ele também está procurando o melhor caminho diante desse quadro de tecnologia, de inovação e de novas mídias e de conversas com o seu consumidor, né? O que a gente percebe hoje é que o cliente busca, mais do que um executor, uma agência, um profissional de comunicação que ajude o cliente a fazer o seu caminho, ajude o cliente a atingir seus objetivos, né? Então, nesse sentido, aquele que atua em comunicação, ele precisa funcionar como um consultor, né? E não basta mais para ele conhecer os canais, né? Ele precisa saber o que faz diferença para esse cliente. Ele precisa estar imerso e ele precisa conhecer o negócio do cliente e entender o que vai criar valor para esse cliente. Porque isso lá na ponta é o que importa, né? E não uma campanha engraçadinha, por exemplo, né? Fantástico. Quer dizer, eu vou trazer aqui para o segundo bloco já uma provocação. Eu imagino que os clientes, ou seja, as marcas, as empresas, devem ter hoje um misto de temor, de medo, de crises, de várias fontes, e, ao mesmo tempo, talvez um certo desconhecimento ou talvez uma certa início de prática para utilizar todas as oportunidades e potencialidades que o mundo está oferecendo, né? Eu vou deixar essa provocação aqui. A gente aqui vai para um rápido intervalo. Continue com a gente na Rede Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. Já estamos de volta aqui com o Colab Trends. Hoje eu estou com o Pedro Cadina, que está aqui ao meu lado, fundador da Via News, hoje Via News Hotwire. Antes do intervalo, Pedro, a gente comentava sobre o universo informacional, tecnologia, inovação. Eu fiz uma pequena provocação sobre, mais ou menos assim, os clientes hoje não sabem
muito bem de onde vêm as ameaças ou informações. Eu acho que isso foi um primeiro momento, em minha opinião, um primeiro momento de um certo pavor, de crise, de monitorar paranoicamente as mídias, as múltiplas mídias, entender de onde poderia vir uma ameaça para a marca. Mas tem uma segunda faceta, que eu acho que é o que vocês exploram muito bem, que são as oportunidades e potencialidades desse novo mundo. Fala um pouco para a gente sobre isso, e eu acho que no pano de fundo dessa história é a inovação. Sem dúvida, Cláudio. O primeiro, com relação aos clientes, né? A gente precisa entender que as corporações hoje, elas são produtoras de conhecimento, né? E muitas delas estão muito bem preparadas, entendem bem o que está acontecendo e tem verba, tem orçamento para fazer pesquisa de mídia, para fazer pesquisas que ajudam a definir os caminhos e o que usar. O que acontece é que nesse mar de oportunidades, nesse mar de canais, de produtores de conteúdo, de gente criativa, de gente inovadora, eles estão procurando o que realmente faz diferença, né, para a marca, né, e o que leva à inovação, o que traz inovação para esse cliente, né? E isso, basicamente, do nosso ponto de vista, fazer essa diferença e levar à inovação está baseado em dados e consultorias, né? Com isso, nós conseguimos observar o que acontece com a marca, o que acontece com o mercado. Quer dizer, os dados vão fornecer insights de criatividade. Cada vez mais, quando você começa a usar data-driven, a sua criatividade, os seus insights mudam de qualidade, mudam de patamar, e você aprende a melhorar, né? Aprende a melhorar muito. Eu tenho aqui alguns exemplos, mas eu queria lembrar que isso te dá o caminho para as próximas peças e campanhas. Mas eu queria destacar que nós temos um cliente na agência que é uma grande empresa, uma enorme corporação, e que nos trouxe uma coisa que era um silicone para aplicar em fachadas, né? E quando eu participei da reunião de briefing, quando eu vi aquilo, eu falei assim, meu Deus do céu, mas um silicone para fachada? Nós somos muito B2B, né? E aí eu passei isso para a nossa equipe lá de criação e desenvolvimento. Eles me retornaram com uma coisa que eu falei, fantástico, né? Fantástico. Mas o que houve? E levaram isso para o cliente, foi a primeira proposta para o cliente, né? Praticamente o primeiro job para o cliente, e o cliente literalmente falou assim, de onde apareceram esses caras, né? Mas por quê? Porque a nossa equipe usou informação, usou dados, usou data-driven para entender qual que era o problema dele e como é que a gente podia contribuir, né? E isso fez a diferença para esse cliente, trouxe inovação para esse cliente, trouxe uma resposta boa para ele. Para a gente entender esse quadro de diferença, do que faz diferença para o cliente, tem uma outra história que pode ser muito boa, né? Que é você pensar um pouquinho o profissional de mídia, né? Eu que sou mais, você não, eu que sou mais antigo aí no mercado, lembro do profissional de mídia. Eu tive 2 agências de publicidade nesse período, e eu lembro do profissional de mídia. O que era o profissional de mídia? O profissional de mídia, ele colhia dados do IBOP, colhia dados do IVC, o Instituto Verificador de Circulação, indicava a melhor campanha, né? Entregava isso para o planejamento da agência, e tchau, fazia alguns ajustes e tal, mas era esse essencialmente o trabalho dele. Hoje, o que acontece com o profissional de mídia? Ele é um profissional chamado de profissional mídia performance. Ele é um profissional ativo. Ele estuda relatórios e dados em tempo real para saber onde está o melhor resultado naquele momento. Ele pensa na experiência do consumidor, né, no famoso UX, e no valor que a marca traz, né? Essa é uma grande diferença. Isso mostra para a gente como é que dados muda e os insights, muda a criatividade e traz inovação para essa indústria, né? Isso tudo faz com que o profissional tenha que ter muito mais repertório, né? E porque também traz o profissional de comunicação, um pouco como você falou também, que antes eu acho que talvez ele estivesse mais habilitado e mais focado em entregar veículo, né? Entregar
o que se chamava de comunicação, que é a peça de comunicação. Na verdade, é construção de veículo, uma faixa, um banner, uma notícia. Olha, sem a necessidade desse pensamento integral da questão, do drama, né, digamos. Esse pensamento holístico. Eu costumo dizer que no passado nós éramos uma exceção dos veículos. Né? Hoje nós somos uma extensão dos clientes, né, das marcas. Sensacional, Pedro. Essa é uma formulação muito preciosa. Agora, eu queria falar para os nossos ouvintes, e principalmente quem está na rádio, que nos visite aqui nos canais do Alfa, porque na descrição do YouTube e do Spotify desta gravação, eu vou colocar lá na descrição, por exemplo, esse UX, que é o UX, né? User Experience. Vou botar também o link da Via News, e, se possível, eu anotei aqui também, se possível, botar alguma referência sobre o Fred Cook. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. Tá? A gente pega isso. Agora, veja, tudo isso, esse quadro que você nos descreveu agora nessa última resposta, traz um aparato técnico de dados, etc., que habilitam o comunicador hoje a saber muito mais sobre os efeitos da sua ação, né? E, portanto, qualificar ela. Habilitam o comunicador a conhecer muito mais como o cliente, como as pessoas estão se relacionando com as suas informações, e isso também traz vantagens competitivas, né? Você acredita que a comunicação hoje é bem mais eficiente do que antes? Porque uma coisa que me assusta um pouco é a super oferta de informação. Hoje também é muito mais competitivo o mercado, né? Como se diferenciar como agência e como empresa, que é a minha preocupação, como se diferenciar nesse mundo, né? De tantas potencialidades, é verdade, mais facilidades, mas é também muito mais concorrido, né? Do meu ponto de vista, quer dizer, eu acho incrível, porque eu vejo que a comunicação hoje é muito mais eficiente, né, do que alguns anos atrás. Se bem que eficiência é um termo, vamos dizer assim, que você pode tomar ele em vários contextos, né, e você tem que tomar dentro do contexto de uma determinada época, mas hoje eu fico maravilhado assim, com a eficiência que eu vejo em comunicação, em função de você ter disponível muito mais informação, você ter mais dados disponíveis, né? Mas é importante você saber analisar esses dados, né? Então, para analisar esses dados e para transformar isso em eficiência, você precisa ter conhecimento técnico e você precisa ter colaboração, né? Há algum tempo atrás, um criador, uma equipe de criação fazia o trabalho praticamente sozinho, né? Hoje não. Hoje esse trabalho é feito em conjunto com as outras partes da empresa, com as outras partes da agência, para chegar nos melhores resultados. E uma coisa que a todo momento está ali na mesa e que eu discuto com o meu pessoal e com as empresas, a inovação, a eficiência, a diferença para o cliente depende do repertório, né? Depende de uma coisa, Cláudio, que é muito simples a gente falar, mas que é difícil executar, que é isso aqui, ó. Vamos aspirar, né, a toda a informação, vamos aspirar todo aquele momento para você poder devolver para a marca, para você poder devolver para o mercado criatividade, para você poder devolver diferença, para você poder devolver inovação. E aí eu gosto de citar um exemplo da primeira empresa brasileira que foi para o Vale do Silício e foi vendida lá no Vale do Silício, uma história de sucesso enorme, que foi vendida já, foi em 2007 isso, mas foi a precursora de todas essas iniciativas aí, que é uma empresa chamada Cyclades. E o que aconteceu ali? Os dois sócios da Cyclades falaram, bom, se a gente está interessado em fazer produtos inovadores, vamos para o Vale do Silício, isso no começo da década de 90, né? E aí chegaram lá, sofreram, apanharam, ficaram 3 anos com muita dificuldade, que não vendia nada, até que um deles, acho que foi o João, pensou o seguinte, bom, tem um negócio aí chamado Linux aparecendo, né, que parece muito interessante, e ninguém tem um roteador ou esse equipamento de base de rede com Linux, né? E foi para o sócio dele, o Daniel, que era desenvolvedor, e falou assim, vamos fazer
um negócio desse com Linux, né? E aí houve ali alguma coisa entre eles, e eles decidiram fazer esse produto com Linux. Foi o primeiro no mundo, né? No mundo. Mas como é que ele chegou a isso? Ele estava vivendo o mercado, ele estava respirando o mercado, ele estava aspirando o mercado. E isso possibilitou a ele fazer uma inovação, ter um produto inovador que levou ele, 10 anos depois, 12 anos depois, a vender a empresa por um valor milionário que ele nunca imaginou que podia fazer num primeiro momento, né? E é assim, quer dizer, por que o Steve Jobs era inovador, o Larry Page, né? O que eles inovaram? Onde eles estavam? O que eles aspiravam? Então, é isso que nós precisamos fazer também do ponto de vista de comunicação. Você está inserido no cliente, no mercado, para você poder dar uma resposta inovadora, criativa, que contribua com o seu cliente, que leve eficiência, né? Pô, incrível, Pedro. Olha, eu acho que talvez de todos os trends que eu já gravei aqui, esse tem um desafio especial, de verdade. Não é um elogio gratuito, nada disso. É que Obrigado. a gente falou tanto de tendências o tempo inteiro, e eu normalmente tenho quase que um bordão no programa, dizer, sim, o nome do programa é Trends, tendências em inglês. Qual é a tendência? Eu acho que diante de tanta coisa que você já falou, chega a ser perverso a gente perguntar para você qual é a tendência, ouça o que eu falei, ouça o que eu falei antes. Mas há um trend, né, que talvez seja interessante ele ouvir um pouco sobre o mercado brasileiro. Uma provocaçãozinha assim, final. Que transformações você enxerga ou o mercado brasileiro tem acompanhado o que está acontecendo nos lugares que acontecem antes, como, sei lá, Estados Unidos ou Reino Unido? O que está acontecendo aí agora no nosso mercado? O mercado brasileiro de comunicação, ele é muito criativo, muito desenvolvido, tem coisas fantásticas, né? Tem coisas maravilhosas no mercado brasileiro. Eu acho que muitas agências conectadas ao que está acontecendo lá fora, e muitos profissionais de comunicação conectados ao que está acontecendo lá fora também. Então, quando você olha os cases de marcas, eu vou citar algumas marcas aqui, né? Eu acho que não tem problema. Você olha os cases de marcas como Nestlé, como Magazine Luiza, né, como Down, são cases como o Facebook, você tem cases fantásticos do Facebook aqui no Brasil. Quando você olha cases como esse, você vai ver que nós não estamos devendo nada, né, ao mercado internacional. E uma grande tendência do mercado brasileiro, que nisso a gente está um pouquinho atrás ainda do mercado norte-americano, é claro, porque o mercado deles é no mínimo 10 vezes maior do que o nosso, né? É essa integração e esse usar cada vez mais dados e as diversas formas, as diversas ferramentas de comunicação para você chegar ao seu objetivo. Eu queria deixar aqui dois exemplos para te mostrar para onde que está indo o mundo onde eu acredito humildemente que está indo o mundo nesse momento. Você tinha duas peças publicitárias que representaram inovação no passado. Uma é aquela sacada fantástica do Washington Oliveto, que é o primeiro sutiã, a gente nunca esquece, que eu acho que é da década de 80, foi uma coisa extremamente inovadora. E depois outra, agora em 2011, 2012, o lançamento de uma picape da Nissan, com uma peça chamada Os Malditos Pôneis. Tem uma história fantástica também, mas foi extremamente inovador para aquele segmento, para aquele mercado, né? E dá um pouquinho o tom de como isso se passava, tinha a ver com uma campanha, peça publicitária, anúncio e tal, investimentos e tal. E na semana, dia 18 de novembro, foi a data em que Nova York passou a aceitar e comemorar turistas vacinados de volta à cidade de Nova York. Você sabe que turismo em Nova York isso representa muito para a cidade, acho que em torno de 50%. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma ação, né, de 30 milhões de dólares, que não é muito para eles lá, né? Onde eles reuniram a British Airways, a atriz, a Blake Lively, que é a atriz que foi a atriz do Gossip Girl, no Empire State Building, iluminaram, fizeram um evento, iluminaram o Empire State Building com luzes vermelhas, azuis e branca, né?
e comemoraram a volta dos turistas. Foi um evento alegre, bacana, feliz e tal. 1 milhão de likes no Instagram. Nossa Senhora! Então, a tendência é assim, vamos olhar para fora, né, né, vamos olhar fora dos meios tradicionais que nós temos, e vamos olhar com profundidade em cada um dos problemas de comunicação que são colocados para nós. Né? Muito legal, Pedro. Olha, E muito obrigado por essa entrevista. Por mim, eu continuava essa conversa aqui, que eu tenho mais 10 questões para explorar com você, sinceramente. E aqui, em nome do conglomerado Alfa, do programa Alfa Collab, a gente lhe agradece demais aqui por você ter participado do nosso Trends. Um grande abraço para você, sucesso na Via News, um ano novo que vem aí pela frente de muito mais realizações. Um abraço grande. Obrigado pela oportunidade e um ótimo ano para você e para os seus ouvintes e um Feliz Natal para todos também. Grande abraço. Chegamos ao final de mais um Collab Trends, hoje muito especial, um papo com Pedro Cadina, fundador da Via News, vocês não acharam? Bom, então vocês já sabem, se inscrevam nos nossos canais, nos acompanhem pelo Spotify, também pelo YouTube, aqui nos canais do Alfa, enfim, fique conosco com a gente na Rede Transamérica, a sua rádio onde você estiver.